Solicito os senhores vereadores que registrem a presença para o início dessa presente sessão ordinária. Com 15 senhores vereadores presentes e um senhor vereador ausente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Assim que eu receber, senhor presidente. Aliás, está chegando. A eficiência da servidora Sueli faz chegar junto ao pedido de Vossa Excelência. Dona Vilma. São projetos de lei e moção, senhor presidente. O primeiro deles, de autoria do vereador Pastor Roberto Conde, que prevê nos suportes de radares de fiscalização de trânsito a pintura que especifica. De autoria da vereadora doutora Silvana, que proíbe alimentar pombos em espaços públicos. De autoria do prefeito Ari Fossen, que regula o horário de funcionamento de atividade comercial com preponderância de bar, uisqueria e choperia. De autoria do prefeito ainda, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2008 e da outras providências. De autoria do senhor prefeito, que reclassifica e autoriza a doação ao Serviço Social da Indústria, o SESI, de área pública situada no Jardim São Camilo, para a construção de centro educacional. Ainda do senhor prefeito, que autoriza convênio com entidades assistenciais para execução de ações do Plano Municipal de Assistência Social e transferência de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. Projeto de decreto legislativo da mesa, que suspende por inconstitucional a execução de dispositivo da lei que assegura ao estudante meia entrada em eventos e transporte coletivo. Temos uma moção, que é de autoria do vereador José Antônio Cachan, que repudia o aumento de 3,3% anunciado pelo governo federal aos aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais de um salário mínimo. Senhor presidente, essa é a matéria que nós temos no início da sessão. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Não. Senhor presidente, uma questão de ordem. Sei o que ocorre aqui no meu terminal, diz não confirmado, já está presente. Então já registrou inicialmente, então confirmou. Agora sim limpou. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia.
Havendo número regimental, passamos à ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Para anunciar aqui a presença do líder, presidente da Sociedade Amigos do Bairro da Ponte São João, da grande região, o Celso Arantes, que está hoje aqui na nossa sessão. Registrar, então, nos anais da Câmara Municipal de Jundiaí, que se faz presente nesta sessão ordinária, o líder Celso Arantes. Seja bem-vindo ao nosso plenário. Tendo a ata da 93ª sessão ordinária, realizada em 10 de abril de 2007, permanecido à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Gostaria de registrar a presença do inspetor José Roberto, da Guarda Municipal, algumas equipes também da Guarda, da Guarda Ronda Escolar, que se faz presente, nos dando aí a honra nesta manhã. Registramos, então, a presença da Guarda Municipal e cumprimentamos todos em nome do José Roberto. Primeiro item da ordem do dia. Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 9.450 de 2005, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, vereador Julião, que altera a lei 5.322 de 99 para tornar bianual a eleição do Conselho Municipal de Saúde. Com a palavra o seu autor, vereador Julião. Presta o projeto para mim, vai letrinha aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, venho aqui defender a continuidade do trâmite do projeto de lei de número 9.450, que altera a lei 5.322 de 99 para tornar bianual a eleição do Conselho Municipal de Saúde. E, senhor presidente, antes de entrar na questão propriamente, eu queria aqui fazer um pedido de desculpas ao vereador Adilson por outro dia ter me exaltado em relação ao trâmite desse projeto de lei. Tendo em vista, senhor presidente, um projeto simples, que inclusive recebeu um parecer contrário da Procuradoria da Casa, que recebeu agora um parecer contrário da Comissão de Justiça, mas que começou o seu trâmite no dia 11 de 11 de 2005. 11 de 11 de 2005. E nós estamos hoje em abril de 2007. Ficou parado, senhor presidente, porque a relatora indicada fez uma solicitação que ela entendia justa e que eu não fiz nenhum tipo de questionamento, pedindo ao Conselho Municipal de Saúde, na figura de uma conselheira, e ao secretário, na figura da professora Márcia Roseli Henrique, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde do Comos, da data de 22 de novembro de 2005, de autoria da vereadora Marilena Negro, fez essa solicitação ao secretário da Saúde, o vice-prefeito Juca Rodrigues, na mesma data, acredito, mesma data, pedindo qual era a posição do Conselho Municipal de Saúde. E até o dia de hoje, nós não temos.
Por isso, me exaltei e pedi aqui de público, vereador Adilson, as desculpas, porque o senhor até teve a intenção de talvez continuar tentando uma resposta, mas o autor já não aguenta mais. 1 ano e meio sem uma resposta por parte do Conselho Municipal de Saúde. E o que a lei quer? A lei simplesmente quer voltar ao texto original da lei. A lei inicial do Conselho Municipal de Saúde previa eleição de 2 em 2 anos dos seus membros. Aí houve uma alteração da lei que passou a ser de 50% a renovação a cada ano. Quando nós tínhamos a cada ano a recomposição, quando um segmento deixava de ter representatividade por abandono, por faltas ou por qualquer motivo que seja. Aí vem um parecer contrário, dizendo, por parte da consultoria jurídica, dizendo que nós estamos entrando na seara do Poder Executivo. Discordo frontalmente. Posso perder no plenário tanto o trâmite do projeto, como posso perder em o trâmite, tendo sequência na votação do projeto. Mas discordo da consultoria quando diz que nós não podemos legislar neste caso. Tendo em vista que o Conselho não é um órgão da Prefeitura, não pertence ao poder público. O poder público é um dos partícipes do Conselho Municipal, de todos eles. Senão, não teria razão de se ter a participação das entidades, dos prestadores, dos funcionários e do poder público, determinado por lei maior. Nós não podemos fugir desta regra. A alteração de 1 para 2 anos absolutamente não mexe na composição do Conselho. Não tira a atribuição do Conselho. Só restabelece algo que já existia. E que, pelo que tenho conversado, tem se mostrado ineficiente essa renovação de 50%. Por isso, peço aos pares, vamos discutir o mérito mais na frente, mas vamos deixar o projeto tramitar. Para quem sabe, o Conselho se manifeste. Para quem sabe, as autoridades competentes se manifestem. Apenas e tão somente nesse sentido estou aqui, senhor presidente. E para fazer um pedido à mesa diretora da casa. Quando houver pedido de paralisação de um projeto, que se estabeleça um prazo à mesa e à Comissão de Justiça. Porque não é possível um projeto ficar de 11/11/2005 até março de 2007, que foi quando tive a discussão com o presidente da Comissão de Justiça e Redação, para que o projeto pudesse seguir o seu trâmite, para que chegasse no dia de hoje, para ser votado um parecer contrário. É brincadeira um projeto ficar parado 1 ano e meio dentro da Casa de Leis. Daqui a pouco nós vamos estar que nem a Câmara Federal, onde nós temos lá projetos que hoje já perderam a validade, porque a discussão já mudou o foco nessa lentidão que nós estamos. Então, senhor presidente, são essas palavras e pedindo para que o trâmite possa seguir, que me ajudem a derrubar, aqueles que assim entenderem, o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marlena Negro. Senhor presidente, só para tentar elucidar um pouco esse prazo demorado, porque dá a impressão que a vereadora, que foi relatora, foi relapsa, né, na questão da cobrança. Depois que a gente é designado relator de um projeto e faz algum pedido de informação, isso fica meio a critério da secretaria. O projeto não fica na nossa mão, não fica no gabinete, e, de repente, também o vereador não se manifestou a respeito, nesse período, solicitando resposta, que poderíamos até ter reforçado o pedido. Como nós temos feito, senhor presidente. Nesta semana mesmo, nós fizemos um requerimento à Vossa Excelência, lembrando que tem o projeto 9.589, aguardando informações da DAI para poder tramitar, desde julho de 2006, um requerimento da própria presidência. E, ao avaliar o projeto, que caiu em nossas mãos, nós vimos que havia esse prazo, essa demora. Então, nós temos sido cuidadosos em relação às cobranças do Executivo. Então, acredito que não teremos problema em avaliar, discordo um pouco do parecer do jurídico em relação às nossas manifestações, em relação à organização da sociedade através de conselhos, e, por isso, acredito que a gente vai votar aí pela derrubada do parecer da comissão para poder discutir, e aí eu concordo com o vereador Júlio César de Oliveira para fazer com que o conselho, o secretário apareça, que é presidente do conselho, quem sabe até lá a gente resolva quem é de fato o secretário de saúde, não sei se é o vice-prefeito, se é o doutor Edson Tayar. Então, nessa demora, teve todos esses fatos que talvez culminaram com a falta de respostas do Poder Executivo. A presidência responde à questão de ordem de Vossa Excelência, dizendo que a manifestação feita no sentido de cobrar providências junto ao Departamento de Água e Esgoto do município de Jundiaí, a sua solicitação já foi deferido no dia de ontem, data em que recebi o pedido, e já se encontra no Departamento de Água e Esgoto. Já foi encaminhada para o DAI do município de Jundiaí. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu não fiz menção a nada e nem a ninguém. Só disse que nós não podemos ficar 1 ano e meio esperando um projeto. Não estou aqui procurando e nem caçando culpados. Estou aqui dizendo que nós não podemos ficar um prazo aguardando sem que alguém se posicione. Vamos em frente, quem sabe agora se manifestem. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Para pedir a Vossa Excelência, que se achar oportuno, que, por favor, peça para que seja anotado nos anais da casa que a nossa sessão de hoje seja dedicada à memória do já saudoso membro da Ronda Escolar, o guarda municipal Luiz Fernando de Oliveira, que com apenas 38 anos nos deixou na última sexta-feira, dia 13, praticamente de uma maneira abrupta, uma vez que apenas uma semana de internação, ele que não sentia absolutamente nada, aí foi constatado um problema e antes de que pudesse ser tratado esse problema, ele veio a falecer em virtude de uma pneumonia. Então, que a sessão de hoje seja dedicada ao já saudoso anjo da guarda, membro da Ronda Escolar, o Luiz Fernando de Oliveira. Defiro a questão de ordem de Vossa Excelência e solicito que se registre nos anais da casa a homenagem desta sessão ao Luiz Fernando de Oliveira, que nos deixou na última sexta-feira, dia 13 de abril. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Eu quero também aqui prestar uma homenagem ao companheiro anjo da guarda, Luiz Fernando, xará de Vossa Excelência, que lamentavelmente nos deixou companheiro, pai exemplar, guarda municipal desde 1981, exemplos de grandes homens que fizeram esta grandiosidade da guarda, seus parceiros, como Valdecir de Jesus, aliás, parceiro de Luiz Fernando, e também meu xará, parceiro dele era o guarda Val, como outros também, o guarda Luiz Antônio de Paulo, e todos
são testemunhas vivas da grande contribuição, a grandiosidade deste homem. Oliveirinha, como ele era chamado carinhosamente, era uma pessoa acima de qualquer suspeita, um caráter ilibado, um excelente retidão, com excelência. Então, mas nada justo do que deixar registrado aqui a homenagem. Estive no seu sepultamento, representando todos os nobres edis desta casa, e não podia deixar de falar do grande sentimento, da falta que o Luiz Fernando vai fazer à sua família, à Guarda Municipal e, principalmente, o grande prejuízo com a sua falta que nos leva à cidade de Jundiaí. Portanto, senhor presidente, que eu espero que a família, os amigos, enfim, todos os companheiros deles, neste momento de dor, que todos têm que passar, mas que sejam consolados por Deus. Obrigado. Vamos colocar, então, em votação o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 9.450. Lembrando que existe a necessidade, para o prosseguimento do projeto, da rejeição de 2/3 desta Casa, 11 votos para rejeitar o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Vamos colocar, então, em votação. Ele está... Com 14 votos pela rejeição do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação e uma abstenção, o parecer contrário está rejeitado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer, inclusive aos membros da Comissão de Justiça e Redação, ao senhor presidente Adilson Rosa, entendo perfeitamente o posicionamento, e a todos que puderam ajudar para que um projeto possa ter a sua discussão ampliada e, quem sabe, a gente ter realmente um desfecho que seja o melhor para a nossa sociedade, que é só isso que a gente está procurando nesta casa aqui, senhor presidente. Muito obrigado. Vamos passar, então, ao segundo item da ordem do dia, que é o veto total ao projeto de lei 9.592 de 2006, da bancada do PR, que autoriza a implantação do serviço Disque Denúncia Mulher. Seu quórum de rejeição é a maioria absoluta. Com a palavra, o vereador Adilson Rosa, pela bancada do PR. Senhor presidente, senhores vereadores, veto total ao projeto de lei 9.592 de 2006, de autoria da bancada do PL, autoriza a implantação do serviço Disque Denúncia Mulher. Senhor presidente, eu poderia aqui ficar dando alguns motivos para entender que o projeto é legal, é constitucional. Eu tenho um posicionamento de que os projetos que autoriza não cria despesa, portanto, tenho um entendimento diferente da consultoria jurídica desta casa na questão dos projetos de autorização, mas nós estamos aqui recebendo o veto total e sabemos, conseguimos constatar que o projeto, infelizmente, não é de interesse do Poder Executivo, no que pese o alcance social. O Executivo, com toda certeza, poderia dar uma contribuição imensa, se assim desejasse, para que nós pudéssemos dar contribuição para diminuir a violência contra a mulher, o acolhimento da mulher, enquanto violência doméstica, violência praticada contra a mulher, mas entendemos que não há esse interesse por parte do Poder Executivo. Portanto, senhor presidente, não vou pedir aqui para que derrubem um veto, nós vamos deixar aí a cargo do entendimento de vossas excelências, para que possam votar da maneira que melhor lhe convir. Então, são essas as palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em votação.
15 senhores votaram. Vamos proclamar o resultado. Com 8 votos pela rejeição, 7 votos pela aprovação, o veto total ao projeto de lei 9.592 está aprovado. Terceiro item da ordem do dia, projeto de lei 9.634 de 2006, de autoria do vereador José Antônio Cachan, que exige lixeiras junto aos portões dos estabelecimentos de ensino. O projeto está em discussão. Com a palavra o senhor autor, vereador Cachan. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 9.634, de minha autoria, exigindo lixeiras junto aos portões do estabelecimento de ensino. É um projeto simples, mas de grande importância para uma cidade grande como Jundiaí. Todo estabelecimento de ensino colocará lixeiras junto aos portões de entrada e saídas de alunos. As lixeiras poderão ser adquiridas em parceria com a iniciativa privada, que nelas poderá apor sua logomarca, desde que não se trate de publicidade de bebida alcoólica ou de fumo. Deixando bem claro, já no projeto, que as lixeiras poderão vir da iniciativa privada, não onerando assim os cofres da prefeitura. Pouquíssimas escolas do nosso município, tanto as públicas quanto a privada, têm lixeiras junto aos seus portões, dificultando assim aos alunos jogar o lixo no lixo, como determina a boa educação. Considerando o fato de que nos portões das escolas quase sempre existem vendedores ambulantes, como salgadinhos, balas, sorvetes, outros quitutes, seria de extrema importância que houvesse lixeiras nos locais para que as crianças se habituem e dar o destino correto aos restos insercíveis. Há também de se observar que tal medida não geraria custo às instituições, pois poderia haver parcerias com empresas que, em contrapartida, poderiam expor suas logomarcas nos recipientes, não sendo propaganda de bebida alcoólica ou de marcas de cigarro. Senhor presidente, realmente a Comissão de Justiça e Redação, muito sábia, teve essa iniciativa de se fazer uma emenda a esse projeto, tirando assim o vício da ilegalidade, desde que no projeto em si, esse vereador colocou um valor de multa. Assim sendo, a Comissão de Justiça e Redação sinalizou, sim, com uma emenda, deixando o vício da ilegalidade, tirando o vício da ilegalidade junto a esse projeto. E a Justiça e Redação desta casa diz o seguinte: trata-se de projeto que visa parceria entre o poder público e a iniciativa privada, porém, com pareceres diferentes para a mesma matéria, ressaltando a incoerência da consultoria jurídica da casa. Entendemos que a medida não onera o poder público, haja vista a prefeitura já efetua a limpeza das ruas e calçadas, e que o projeto visa organização, separação dos resíduos, evitando que sejam jogados na rua, levando o encargo da compra à exploração do espaço para a iniciativa privada. Assim, poder-se-ia definir especificamente tamanho, cor e localização das lixeiras, definindo um padrão e também servindo da norma local que regula a publicidade, vedar a veiculação da propaganda, um minutinho só, senhor presidente, havidas prejudiciais relacionados ao consumo de álcool e fumo, e mesmo de bares, bordéis e estabelecimentos do gênero.
cientes de que o valor da multa deve ser estabelecido pelo Executivo. Em regulamento, foi aonde foi colocado a emenda, dizendo o seguinte, no artigo 2º, a infração a esta lei implicará em multa a ser definida em regulamento pelo Executivo. Com essa emenda, face a todo o exposto, a Comissão de Justiça e Redação vota-se favorável à tramitação desse projeto. Portanto, senhores vereadores, eu peço, sim, o voto da legalidade para que esse projeto passe e para que as crianças das escolas, os próprios adultos, tenham onde jogar o lixo no próprio lixo. Essas foram as palavras do vereador Cachã. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e os demais presentes aqui na casa. Projeto de Lei 9.649/2006, de autoria do nosso companheiro vereador José Antônio Cachã, que exige lixeiras junto aos portões dos estabelecimentos de ensino. A proposta apresentada pelo nobre colega vereador Cachã observa que poucas são as escolas que têm lixeira nas proximidades dos portões de entrada e saída, de maneira a contribuir pela higiene e limpeza destas áreas. Consequentemente, estas áreas ficam normalmente sem a devida limpeza e conservação, como manda a boa educação, contrariando inclusive o objetivo do estabelecimento de ensino. O que se lamentar ao ver o objetivo do projeto o projeto que pelas bordas da ilegalidade, mesmo quando em sua justificativa apresenta alternativas de sua consecução através da participação da iniciativa privada, como forma de não gerar custos ao poder público. Quero aqui lembrar que este vereador que vos fala apresentou algum tempo atrás projeto de lei semelhantes ao apresentado pelo nobre colega José Antônio Cachã, visando o mesmo objetivo que a mantença de áreas públicas, mas conservando sempre limpas onde há mais, além de sua intenção que as lixeiras fossem instaladas, não só nas escolas, mas também nos pontos de ônibus, estabelecimentos comerciais e praças nas demais áreas públicas. A falta de lixeiras facilita o mau hábito e gera custos ainda maiores com a manutenção pública das ruas, praças e avenidas. Se for, por um lado, economizar em não instalando lixeira pela cidade por aumentar os custos, a limpeza de sua manutenção. Portanto, vereador José Antônio Cachã, do PSB, eu quero aqui manifestar a favor de Vossa Excelência, porque já foi feito um projeto nesta casa semelhante de Vossa Senhoria, de Vossa Excelência, e foi vetado pelo senhor prefeito por motivo de custo aos cofres públicos. Dá uma parte, vereador? Tem uma parte, vereador. Eu vejo aí o senhor falando todas essas questões, e a gente sabe o problema que é a falta de instalações de lixeiras na cidade, lixeiras fixas, não só em porta de escolas, que é muito importante, bem lembrado aqui pelo vereador Cachã, mas até em praças, no centro da cidade, em locais que você tem que andar com o lixo na mão, porque você não tem o local para jogar. Então, isso faz uma falta enorme, e acredito que essa discussão
tem que levar o senhor prefeito e o Poder Executivo a enxergar essa necessidade, principalmente no momento em que a gente tem essa discussão muito forte sobre as questões do meio ambiente. E a gente sabe o que o lixo pode fazer com o meio em que a gente vive. Eu agradeço as palavras do nosso companheiro, vereador Gerson Sartori, e é uma realidade, porque a maioria da população, não tendo um local para colocar o lixo, esse lixo, com certeza, vai para as calçadas, daí a pouco vem a manutenção da prefeitura, que tem custo também. Tudo na vida do ser humano tem custo, vereador. Dá uma parte? Tem uma parte, vereador. A gente vê a discussão sobre esses contratos de lixo que são feitos aí por pregão, sem pregão, de uma forma ou de outra. Então isso preocupa, né? Talvez se houvesse a precaução, talvez não precisasse tantas coisas estranhas como a gente acompanhou aí pelos noticiários de jornais e até em requerimentos que não foram aprovados sobre a questão do lixo na cidade. Eu quero agradecer as palavras, senhor presidente, do nosso companheiro vereador, e com certeza, vereador José Antônio Cachan, meu voto é favorável. A cidade precisa, com certeza mesmo o que eu estou dizendo nesse momento, é um trabalho que define uma meta para que nós possamos levar o melhor à população jundiaiense. Uma população que realmente votou para seus representantes nesta casa, como também no Executivo. Portanto, vereador, meu voto é favorável. Projeto Essas são as palavras do vereador José Dias. Projeto continua em discussão. Em votação. Com 10 votos pela aprovação, 5 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota. O projeto está aprovado. Vamos passar agora à emenda de número 1 ao projeto de lei de número 9.634. Em votação. Vereador José Dias, falta o seu voto na emenda. Com 10 votos pela aprovação, 5 senhores vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, a emenda de número 1 ao projeto está aprovada. Vamos passar agora para a discussão englobada dos projetos de lei de denominação. Projeto de lei de número 9.649 de 2006, de autoria da vereadora Ana Tonelli, que denomina a rua Abílio da Silveira, travessa particular do bairro Medeiros. Projeto de lei de número 9.673 de 2007, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro, que denomina Praça Aparecido Galiego, área pública do Jardim das Tulipas. E projeto de lei de número 9.708 de 2007, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, que denomina Praça Alícia da Silva Correia, o Sistema de Lazer 17, loteamento conjunto residencial INPS, no bairro da HPAMA. Vamos passar, então, à discussão englobada dos projetos. Com a palavra, o vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, projeto de lei 9.708, que denomina Praça Alícia da Silva Correia, Praça
Lícia da Silva Correia, o Sistema de Lazer 17, loteamento conjunto residencial INPS, no bairro do Agapiama. Senhora Lícia Correia chegou a Jundiaí em 1956, fixando residência à Rua Porto Velho, Grupo 14, Casa 1, no conjunto do INPS, bairro Agapiama. Era viúva de José Francisco Correia, progenitora de 4 filhos, Maria Aparecida Correia, Hugo Correia, meu companheiro que está ali, de longa data, também o Perácio Correia e Simeão Correia. Residia atualmente na Rua Vitória, número 300, na Vila Maria, Genoveva. Hoje nós temos o privilégio de ter aqui os seus filhos, o Hugo e o Simeão. Os netos também, Sandra Regina, Edson Fernando e Valdirene Aparecida Correia. Eu sempre tenho valorizado e notado como é gratificante nós homenagearmos as pessoas que criaram raízes em nossa cidade, que fizeram história. São pessoas como a dona Lícia da Silva. E a gente vê em seus filhos, seus netos, o que ela plantou, o civismo, o valor que se dá à nossa cidade, pessoas que continuam lutando. Ela iniciou, desde 1956, uma luta em atividades sociais, cuidando de nossa cidade, naquela área também do bairro do Agapiama, e seus filhos continuam até hoje. Isso nos traz um valor de grande estima e de alegria, de ver que essas pessoas valorizam a nossa cidade. E é por eles que nós devemos manter a memória viva de nossa história, porque escreveram com suas vidas tudo que nós vemos hoje de bom na cidade de Jundiaí. Portanto, senhor presidente, nobres pares, eu peço para que aprovem este projeto, concedendo esta justa homenagem à senhora Lícia. Muito obrigado. Os projetos continuam em discussão. Com a palavra, a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, companheiros vereadores, amiga vereadora, nesta manhã vamos discutir um projeto de minha autoria, mais um de denominação, e fico feliz por ser procurada por diversas famílias querendo homenagear seus entes queridos. Desta feita, a família do senhor Abílio da Silveira, e uma rua encontrada foi no bairro Medeiros, é uma travessa particular de lá, daquele bairro. Nominamos locais com nomes de pessoas humildes, que também fizeram sua história em Jundiaí, nomes de pessoas não tão humildes, mas que muito colaboraram também com a cidade de Jundiaí. Hoje falamos então do senhor Abílio da Silveira, ele que nasceu em Cabreúva, sagitariano tanto quanto eu, só que num dia 15 de dezembro e do ano de 1916, descendente de imigrantes portugueses que tanto fizeram para a nossa pátria. Ele se estabeleceu no bairro de Medeiros no ano de 1942. Foi casado com a senhora Ana Segre, ela filha de imigrantes italianos, que também, da mesma forma que os portugueses, muito colaboraram com a nossa cidade, com a nossa região de Jundiaí. Seu sogro era proprietário de terras naquela região. Ele teve os filhos com Dona Ana, a Maria Luísa, a Florize, José Roberto e ainda 4 netos. Começou a exercer a função de construtor de obras já na década de 60, e quase todas as casas daquela região
foram por ele edificadas. Em suas obras, a que ele mais se orgulhava era daquela que foi edificada num terreno doado por seu sogro, e até hoje funciona a igreja de Nossa Senhora de Fátima, lá do bairro. E junto a esse trabalho, ele associou-se a outros agricultores lá do bairro e deu início ao plantio de uva Niágara. Foi um dos pioneiros, colaborou também para que a nossa cidade seja conhecida como a terra da uva. Era uma pessoa muito simples, não tinha estudo nenhum. Querido e respeitado por sua personalidade, promovia campeonatos de futebol, onde ele mesmo apitava as partidas como juiz, e tocava violão, lembrando sempre as músicas raízes. Tá aí, então, mais uma pessoa humilde, mais uma pessoa simples da nossa cidade, vinda de Cabreúva, e que fincou raízes lá na vizinha localidade da cidade natal, ou seja, o bairro do Medeiros, e ficou perpetuado para sempre, ou perpetuada para sempre, a construção da igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro que foi doado pelo seu sogro. Portanto, senhores vereadores, companheira vereadora, peço a todos que aprovem mais essa denominação hoje de Abílio da Silveira, numa das vias lá do bairro de Medeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigada, companheiros vereadores. Continua em discussão os projetos. Com a palavra, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, familiares do senhor Aparecido Galiego aqui presentes, a sua esposa, dona Antônia, William, a sua irmã Aparecida e todos os demais familiares que estão aqui, nós faremos essa justa homenagem a uma pessoa do bairro, com uma história bastante semelhante da que acabou aqui de relatar a vereadora Ana Antonelli, com a importância de pessoas simples na comunidade, cidadãos comuns, que ficam na lembrança dos seus familiares, de quem morou no bairro, mas que ajudaram a fazer a história do bairro, que conseguiram, com os seus familiares, com o seu esforço, dar a característica do bairro, que é hoje Jardim Tulipas, porque o seu Aparecido foi empreendedor. Ele teve um comércio, foi bastante atuante, embora a vida o tenha levado muito precocemente. Então, eu gostaria de ler rapidamente a biografia desse cidadão comum, que vai denominar, é uma singela homenagem, né, desta casa aqui, dos vereadores desta casa, através da minha iniciativa, onde uma pequena área, que nós vamos denominar numa praça, uma área remanescente do loteamento no Jardim Tulipas, e que receberá, com bastante orgulho, uma placa de denominação. Vai se chamar Aparecido Galiego. O senhor Aparecido Galiego dedicou muitos anos de sua vida ao bairro e aos moradores. Batalhou muito por sua família e amigos, ajudou a todos com muita simplicidade e carinho. Teve uma participação muito importante e fundamental no bairro, foi um dos primeiros comerciantes com a fornecedora Galiego, onde fez muitos amigos e teve alegrias e realizações. A maioria das casas construídas foram com os materiais da fornecedora Galiego. Quando instalou o seu comércio no bairro, não havia ônibus e nem recursos. Com isso, os moradores contavam com ele para levá-los até o hospital em caso de emergência. Um homem que desde criança foi exemplo para a família, batalhador, ajudou seus pais a criarem os outros filhos, já que ele era o filho mais velho, e a educar e a respeitar a todos. Era um homem muito religioso e também muito querido entre seus familiares e amigos. Foi vítima de uma hepatite que interrompeu sua vida aos 58 anos, deixando muita saudade e lição de vida para todos. E ensinou que, com fé e humildade, podemos vencer todas as dificuldades.
Fica aqui, então, aos familiares, nosso carinho, a homenagem desta casa para uma pessoa que foi especial para o bairro. Tem agora um pequeno marco ali da sua passagem pelo bairro e, certamente, a recordação uma recordação carinhosa para todos os familiares. Eram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Continuam em discussão os projetos de lei de denominação. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, os projetos estão em votação. Com 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes e esta presidência que regimentalmente não vota, os projetos de lei estão aprovados. Gostaria de registrar a presença e cumprimentar todos os familiares que aqui tiveram os seus entes homenageados. Em nome do senhor Hugo, que aqui se faz presente, representando todos os familiares das famílias que recebem a homenagem deste Legislativo como um todo nesta manhã. Muito obrigado pela presença do senhor em nossa Câmara Municipal. Vamos passar, então, à análise da moção de número 148 de 2007, de autoria do vereador Gerson Henrique Sartori, de apelo à Câmara dos Deputados por mantença do veto presidencial à emenda de número 3 à Lei da Superreceita do Brasil, que retira da Receita Federal decisões sobre relações trabalhistas irregulares. A presidência recebe o requerimento ao plenário de número 910, de adiamento para o dia 2 de setembro de 2007 da apreciação da moção. O requerimento ao plenário de número 910 de adiamento para o dia 2 de maio de 2007, da apreciação da moção de número 148, de autoria do vereador Gerson Sartori. Vamos passar, então, à apreciação do requerimento. A votação do requerimento. A presidência irá suspender os trabalhos por tempo com 12 votos. Com 12 votos pela aprovação do requerimento de número 910, a moção está adiada para o dia 2 de maio de 2007. Essa presidência vai suspender os trabalhos por tempo. Uma questão de ordem, antes de que o senhor suspenda, presidente, se o senhor me permite. Questão de ordem, vereadora Anatonelli. Para que o senhor, por favor, se possível, submeta à apreciação do plenário a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Em votação, a suspensão dos trabalhos pelo tempo, a prorrogação dos trabalhos por quanto tempo? Até 2 horas, se necessário for.
Com 11 votos pela aprovação, 12 votos pela aprovação, 3 senhores vereadores ausentes e essa presidência que não vota. Os trabalhos estão prorrogados para até 2 horas, se necessário for. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Dias. Senhor presidente e senhores vereadores, eu quero aqui parabenizá-lo, nosso companheiro Júlio César de Oliveira, por um projeto de lei iniciado nesta casa. E a gente sabe que hoje tudo está se encaminhando de uma forma, não só na cidade de Jundiaí, mas pela cidade, pelo estado e o país. Está aqui a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, ao analisar o projeto de lei 7.291/06, que dispõe sobre o registro dos circos perante o Ministério da Cultura, sobre as medidas de proteção aos animais circenses. Apresentou-se e aprovou o substitutivo que proíbe o uso de animais em circo. O projeto, que tramita em 15 outras proposições anexa, aguarda a apreciação da Comissão de Educação e Cultura, de onde seguirá para exame da Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado na Câmara, como houve um substitutivo, a matéria retorna ao Senado, que decidirá se mantém o texto proposto na Câmara ou proposta original. O autor do projeto no Senado é o senhor Álvaro Dias. Parabéns, Julião, pelo seu projeto que foi elaborado por Vossa Excelência, e está aqui o resultado positivo. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, gostaria de agradecer a gentileza do vereador Zé Dias, mas dizer que o projeto, depois de votado, depois de promulgado, é da casa, é de todos nós. Eu acho que foi a consciência de todos os vereadores desta casa, numa discussão ampla, onde nós tivemos audiência pública, onde nós repetimos a audiência pública, tendo em vista que a Associação Brasileira dos Circos alegou não ter recebido a tempo de poder comparecer na primeira audiência. Essa casa, democraticamente, fez de novo uma audiência pública para que se pudesse ouvir todos os interessados no projeto, se posicionou para que Jundiaí fosse uma das primeiras cidades a não permitir mais circo com animais. Tivemos contratempos, já disse, inclusive, nesse plenário, mas nós estamos vendo aí, inclusive, Jundiaí sediando eventos onde os animais são bem tratados, e é isso que nós queremos. Nós não queremos, é o que nós assistimos aqui, senhor presidente, aos vídeos que nós assistimos. E espero que a Câmara e o Senado rapidamente se pronunciem, proibindo em todo o território nacional que se façam espetáculos de barbárie com os animais, em todos os sentidos. O que nós não tínhamos em Jundiaí, mas se tivéssemos também, teria que ter sido abrangido pela lei, por exemplo, a farra do boi, que era um absurdo. E eu tenho certeza que cada vez mais nós vamos proibir que isso aconteça no nosso país, quiçá no mundo, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Zé Dias, pela homenagem, mas a homenagem é nossa. É do senhor, que, me lembro perfeitamente, subiu à tribuna para defender o projeto, e de tantos outros companheiros dessa casa aqui. Jundiaí, mais uma vez, através do seu legislativo, dá uma mostra de que quer que a cidade continue sendo pujante. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli, logo após, vereador Gerson Sartori. Obrigada, vereador Gerson. É apenas para fazer minhas as palavras do vereador Zé Dias, cumprimentando também o vereador Julião. Obrigado. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, em função do adiamento da moção desse vereador, e também a preocupação, inclusive conversando com a assessoria da casa, que pode votar em Brasília depois de 30 dias, e também de estar sendo
ventilado que pode acontecer a audiência pública da questão do plano diretor no dia 25, e em função também da bancada do PT, assim como a sociedade, tem muita gente estudando a questão do plano diretor ainda, eu quero pedir a essa presidência e a mesa para que no dia 25 nós possamos fazer a moção sobre a questão desta moção e depois, até para nós nos prepararmos melhor, numa outra oportunidade, a audiência sobre a questão do plano diretor. Essa presidência defere a questão de ordem de Vossa Excelência e passa, então, para o dia 25/4, próximo dia 25 de abril, a audiência pública da moção de número 148 de 2007 de Vossa Excelência, que apela à Câmara dos Deputados por mantença do veto presidencial à emenda 3. E, então, teremos a oportunidade de discutir o plano diretor em audiência pública após o dia 25/4. Não iremos estabelecer a data no dia de hoje da audiência pública, mas em razão do pedido de Vossa Excelência encontrar amparo nesta casa, através de solicitações também já feitas pela vereadora Marlena Negro, pelo vereador Carlão Kubitsa, pelo vereador Marcelo Gastaldo, dentre outros vereadores que agora não me vêm à memória, nós transferiremos a audiência pública do plano diretor, que seria no dia 25/4, para uma outra data que não o dia 25/4, para que o senhor possa tomar conhecimento aprofundado das questões relativas ao plano diretor do município de Jundiaí. Parabéns, vereador Gerson Sartori. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Só para agradecer mais uma vez a atenção da mesa e aproveitar já, até porque depois está aí toda a imprensa e também vai ser a televisão e vai ser depois reprisada a sessão pelo rádio à noite. Então, aproveitar para convidar todas as pessoas interessadas nessa discussão, sindicalistas, empresários, trabalhadores e as pessoas da sociedade jundiaense para participar, porque ainda que seja uma questão que vai ser discutida em nível nacional, nós sabemos de toda a mobilização e acompanhamos pela grande imprensa que está sendo feita em todo o país em função dessa questão da super-receita. Muito obrigado, senhor presidente. Nós iremos suspender os trabalhos por tempo indeterminado em razão de 2 projetos de urgência que chegaram à Câmara Municipal de Jundiaí. O primeiro projeto, já noticiado hoje por um dos veículos de comunicação da cidade, é o projeto de lei que autoriza o repasse de 43 milhões de reais por parte da Caixa Econômica Federal ao município no programa do governo federal Saneamento para Todos. Esse projeto ainda está em análise pela bancada do Partido dos Trabalhadores para que possa fazer a execução de emendas. E o segundo projeto, que ingressou nesta casa hoje pela manhã, diz respeito a um convênio da SEMES. Quando o projeto chega de urgência a esta casa, ele tem que participar de um rito estabelecido no nosso regimento interno. Esse projeto precisa ser registrado, precisa passar pelas consultorias, tanto jurídica como financeira, para que, após a passagem por as consultorias da Câmara, venha a plenário para o parecer verbal das comissões referentes ao projeto. Em razão deste fato, nós iremos suspender os trabalhos por tempo indeterminado, enquanto existe a previsão da feitura de emendas pela bancada do Partido dos Trabalhadores e também para que o projeto o projeto da SEMES possa ser registrado nesta casa, o convênio, para depois ser apreciado em plenário. Os trabalhos estão suspensos por tempo indeterminado.